Bom, vamos continuar falando sobre como aconteceu, como começou a guerra russo-ucraniana. Mas antes de falar da guerra russo-ucraniana, eu queria fazer uma recomendação de livro para vocês. Este livro, que já estava na tela no vídeo anterior, mas que eu acredito que não ficou legível, se chama Economia Internacional Contemporânea. Ele foi escrito pelo economista Nilson Araújo de Souza, ele é bastante didático e ele trata sobre os principais eventos históricos econômicos que ocorreram desde a crise de 1929 até o colapso financeiro de 2008, certo? Mas voltando à vaca fria, em 2017 a Ucrânia fecha um acordo de livre comércio com a União Europeia. Por trás desse acordo de livre comércio existe a intenção de estreitar laços políticos cada vez mais com os países da Europa Ocidental. Em 2019, como todo mundo sabe, o humorista de televisão Zelensky, Volodymyr Zelensky, é eleito presidente da Ucrânia e promete caçar fortemente a corrupção das oligarquias. Mas que oligarquias são essas? Na realidade, dentro da Ucrânia existem oligarquias mais ligadas à Rússia e existem oligarquias mais ligadas aos interesses ocidentais. Ao que parece, o Zelensky fez muito bem o dever de casa no que diz respeito a caçar as oligarquias que têm relações com a Rússia, mas as outras ficaram por isso mesmo. Depois da eleição de Joe Biden em 2020 nos Estados Unidos, a gente começa a perceber que a temperatura começa a subir nas relações internacionais dos Estados Unidos com a Rússia. Por exemplo, em março de 2021, em uma entrevista, quando ele foi perguntado se achava que o Putin era um assassino, ele respondeu, abre aspas, para Joe Biden, acho que sim, fecha aspas. Em junho de 2021, a OTAN começa a realizar exercícios navais perto da península da Crimeia. Lembremos que a Crimeia era uma região onde se localiza a base naval de Sebastopol, que estava cedida para a Rússia antes de ocorrer o golpe de Estado de 2014, e depois do golpe de Estado de 2014, a Rússia realizou um referendo dentro da Crimeia para saber se a população concordaria com o fato de a Crimeia ser anexada pela Federação Russa. Referendo este que venceu com 97% de aprovação. Ok? Em novembro de 2021, o Putin, para responder a essa provocação militar da OTAN, reúne mais de 100 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. Isso faz realmente o Ocidente entrar em pânico. Mas o Putin, de todo modo, nega a intenção de invadir a Ucrânia. No final de novembro, ainda de 2021, Moscou acusa a Ucrânia de enviar tropas para o leste, lá onde fica a região do Donbas, as províncias de Lugansk e Donetsk, onde os rebeldes atuam, os rebeldes separatistas, certo? Logo na fronteira com a Rússia. O Putin considera isso como uma provocação, certo? Você pode dizer, mas o governo ucraniano não pode deslocar tropas dentro das suas próprias fronteiras? Por que diabos o Putin considera isso como uma provocação? O problema é que a Ucrânia, na situação de guerra civil que vive no leste, com mais de 15 mil mortos, entre os quais 4 mil civis, pelo menos 4 mil civis, quando o governo desloca as tropas rumo ao leste, isso é considerado como uma provocação para o Putin, porque o leste é constituído por populações majoritariamente russófonas. Então, o Putin alega que o governo central ucraniano, o governo de Kiev, reprime essa população. Primeiro, não dando a elas o direito de falar oficialmente a língua russa. Segundo, atacando frequentemente bases militares e atacando civis, no que o Putin classifica como atos terroristas na região do Donbas por parte do governo ucraniano. Em dezembro de 2021, ocorre uma reunião virtual entre o Biden e o Putin. O Biden avisa ao Putin que, se caso ele invada a Ucrânia, haverá sérias sanções econômicas. Mas na mesma reunião, o governo russo, na figura do Putin, claro, apresentou 2 projetos de tratados para acabar com a tensão.
Esses projetos de tratados continham cláusulas que impediam a expansão da OTAN e a instalação de base militar americana em qualquer país próximo à antiga União Soviética. Por que que o Putin pediu para que isso fosse assinado? Ora, ele pediu para que isso fosse assinado porque, no fim da União Soviética, quando as relações internacionais norte-americanas prometeram às relações internacionais soviéticas que a OTAN não se expandiria a leste, isso não foi assinado. É verdade que isso está em ata das reuniões, mas não existe um documento assinado em que um país se compromete a fazê-lo e etc. Então, isso muitas vezes é utilizado como desculpa para que não se cumpra esta promessa. Então, agora os russos querem, sobretudo, algo no que eles possam se basear para alegar que o direito internacional está de fato sendo violado, certo? Então a Rússia queria um documento escrito porque justamente no fim do Pacto de Varsóvia a promessa nenhuma polegada a leste não foi cumprida. E a justificativa, como eu acabo de dizer, foi que não havia nenhum documento assinado com esse comprometimento. Em meio à tensão, houve tentativas de mediação para que justamente não se chegasse às vias de fato. Um exemplo, no final de janeiro de 2022, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, se reuniu com o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken. Dessa reunião, Sergei Lavrov sai otimista. Sergei Lavrov diz que os americanos se comprometeram em responder às demandas russas por escrito. É tudo o que os russos querem. Em 2 de fevereiro de 2022, Recep Erdogan, presidente da Turquia, oferece à Turquia para sediar um encontro de paz entre Rússia e Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, Washington enviava mais de 3.000 soldados para a Europa Oriental, onde é a base da OTAN, por exemplo, na Polônia. Então, ao mesmo tempo em que se tentava costurar acordos de paz para que não se chegasse às vias de fato, os Estados Unidos agiam paralelamente, já se preparando para um possível ataque russo. No dia 7 de fevereiro, o presidente francês Emmanuel Macron, enquanto presidente da Comissão Europeia, que é um mandato que dura 6 meses, ele se reúne com Putin. Na realidade, num encontro histórico. Por quê? Os dois conversaram um com o outro, cada um numa cabeceira de uma mesa enorme, certo? A interpretação disso, de acordo com alguns analistas franceses, eles acreditam que isso demonstra, na verdade, um desprezo da parte do Putin, que consideraria o Macron como um menino de recados dos interesses dos Estados Unidos. E, na realidade, eu não diria que eles estão totalmente errados, porque a maneira como a União Europeia tem intervido neste conflito pode lhes custar sérios problemas econômicos. E sobre os problemas econômicos e energéticos, nós poderemos voltar a falar num próximo vídeo. E isso eu vou perguntar para vocês no final deste vídeo sobre o que vocês querem que eu fale, certo? Então, nessa pegada, 3 dias depois dessa reunião com o Macron, a Rússia começa a fazer fortes manobras militares na Bielorrússia. A Bielorrússia, para quem não sabe, também um antigo país da União Soviética, mas este muito mais alinhado com a Rússia de Vladimir Putin. A Bielorrússia se localiza ao norte da Ucrânia e faz fronteira com a mesma. Portanto, é muito próxima de Kiev. No dia 14, certo? No dia 14, Boris Johnson, o premier britânico, manda um recado para o Putin. Ele aconselha o Putin, abre aspas, que saia do precipício. O que é engraçado, se não fosse trágico, é que, muito provavelmente, a demissão de Boris Johnson do seu cargo recentemente teve a ver com as consequências desta guerra. Então, quem estava no precipício talvez não fosse Vladimir Putin. No dia seguinte, o Putin começa a retirar tropas da fronteira com a Ucrânia e diz que não quer a guerra. Então, a curto prazo, poder-se-ia crer que as ameaças do Ocidente, as ameaças talvez inclusive da figura do primeiro-ministro Boris Johnson, teriam funcionado. Só que não ficou claro quantas tropas tinham sido retiradas da fronteira. E além disso, quando Putin diz que não quer fazer a guerra,
é necessário que a gente se atente para o fato de que não querer a guerra não significa que ele não vai fazê-la se julgar necessário. Por isso é que eu acredito que é preciso interpretar muito bem as palavras do Putin e levar em consideração o fato de que o Ocidente talvez não contasse com o fato de ser peitado frontalmente pelo Putin. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, declarava, depois dessa retirada de tropas do Putin aos quatro ventos, que ele e os seus aliados ocidentais tinham impedido a escalada russa. Só que no dia 21 de fevereiro, o Putin reconhece as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk como independentes da Ucrânia. E no dia 23, a invasão já começa a acontecer. A invasão foi classificada pelo Putin como operação militar especial e foi justificada como uma invasão para proteger a população de origem russa, desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia. Bem polêmico, só que nós não podemos dizer que essas declarações estão completamente descontextualizadas, sobretudo devido ao que nós vimos no vídeo anterior. Além disso, o Putin afirmou categoricamente, abre aspas para o Putin, para quem tiver a tentação de interferir de fora nos eventos e ainda mais colocar em perigo nosso país e nosso povo, a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências nunca enfrentadas antes na história. Fecha aspas. E é com essa declaração do Putin que eu encerro este vídeo e gostaria que vocês me dissessem sobre o que vocês gostariam que falemos nos próximos vídeos. Há uma série de assuntos ainda sobre a questão da guerra na Ucrânia. Por exemplo, houve aquela encenação de ataque a um hospital logo no começo da guerra. Houve a acusação por parte da Rússia de que havia um laboratório com armas biológicas na Ucrânia financiado pelos Estados Unidos, e uma declaração inclusive confirmada por autoridades norte-americanas, certo? E talvez vocês queiram que eu fale um pouco sobre as consequências econômicas para a Europa dessa guerra, a curto, a médio e a longo prazos, consequências econômicas que necessariamente engendrarão consequências políticas. Quais poderiam ser essas consequências políticas? Peço para vocês que chegaram aqui até o final do vídeo que, para engajar, comentem máquina de guerra, certo? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta máquina de guerra. Se você comentar máquina de guerra, eu vou saber que você chegou até o final desse vídeo. Valeu!